Então agora vamos criar nosso primeiro aplicativo em Flutter. Então a gente vai usar o Run App. Repare que para mim aqui no escopo ele já pediu um widget app. Ele está esperando um aplicativo aqui. Então a gente abre e fecha, ponto e vírgula. Então vamos usar o Material App, aplicativo básico da classe Material, que é a base do Flutter. Nesse caso é muito utilizado, é bastante importante que a gente conheça ele a fundo. Repare que quando aqui eu passo o mouse sobre, eu tenho algumas informações aqui que, tá vendo? Tem vários parâmetros aqui, ó, muitos parâmetros. Isso é muito importante, isso ninguém fala, você quase não encontra, mas é fundamental. Sempre que você vê o parâmetro entre chaves, ele é um parâmetro opcional e necessariamente você precisa escrever qual parâmetro é. Então, por exemplo, tá vendo que eu tenho vários parâmetros possíveis aqui? Ele está esperando esse home, esse é fundamental, que é o widget principal dele. Então, a gente vai informar esse widget. Como a gente faz isso? Aqui no Run App não precisa ponto e vírgula, porque ele está terminando aqui, ó, é um dentro de outro, e aqui a gente vem e escreve assim, home, dois pontos, e passa o que a gente vai querer colocar como nosso home. Eu vou usar o widget mais simples de todos, que é o teste, olá mundo. Eu vou escrever aqui para mim, olá mundo, sem acento mesmo, depois a gente coloca, widget, home, teste, olá mundo. Então aqui a gente rodou um aplicativo, qual aplicativo? O Material App, e no Material App setou ele para o home dele ser um widget teste olá mundo. Aqui não precisa ponto e vírgula, na verdade não necessita ponto e vírgula, por quê? Porque você está colocando uma coisa dentro da outra. Então o parâmetro do Material App é aqui no home o teste. Vamos rodar para a gente ver, olha que legal vai ficar. Reparou que quando eu rodei, o próprio VS Code reescreveu o código, porque é um código muito simples. Olha que legal. A gente tem aqui o Olá Mundo já escrito na tela do celular. Mas você fala assim, mas tá feio, né? Sem layout, sem nada. A gente vai começar a mostrar um pouquinho mais a partir de agora. Quando a gente passa o mouse sobre o widget teste, repare que aqui ele tem um parâmetro obrigatório que é o teste. Olha só, teste string data. A gente está informando essa string para ele. Então, string data, a gente informou aqui uma string para o widget teste. O legal do Flutter é que você consegue usar um widget dentro de outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira alinhar ao centro esse texto. Como a gente faria? Eu vou reescrever assim para ficar mais fácil de leitura. A gente tem o Run App chamando Material App com o parâmetro Home Teste. O que você faz? A gente coloca entre o teste e o home um outro widget. Center, abriu e fechou ele aqui. E o center, como ele funciona? Passa o mouse sobre ele e já vai dizer para você. O center, ele está esperando. E aqui ele tem um parâmetro que é o child, o filho dele. É um widget que vai ser o filho desse widget. Então a gente coloca aqui, child, dois pontos. Teste, prontinho. A partir de agora eu vou só alinhar para ficar mais fácil a leitura. Como o que ele está fazendo aqui? Rodando o aplicativo, esse aplicativo é o Material App, que tem como home o center, e o center tem parâmetro, que é o child, o filho dele, o teste olá mundo. Então a gente viu um conceito muito importante, base do Flutter. Você pode colocar um widget dentro de outro widget, passando parâmetro de cada um deles. Então temos aqui um primeiro olá mundo. Então temos aqui um primeiro aplicativo, o Run App chamando Material App, com o parâmetro home, o center alinhando com o child dele, teste, olá mundo. Então vamos colocar o acento nele para a gente ter aqui, olá mundo. O que acontece? Reparou que essa linha ficou numa linha só. Para a gente formatar isso para o Flutter, é recomendado uma vírgula após cada widget que você finalizar. Então a gente está colocando aqui, olha só. Tá? Por quê? Porque você pode ainda ter coisas adicionais. E a gente vem aqui e vai reformatar, tá, o documento. Shift Alt F. Prontinho. Ele ficou mais organizado para a gente. Inclusive o próprio Flutter já colocou para a gente, olha só, o editor, o comentário aonde cada coisa fecha. Olha, bem mais bonito, né? Vamos rodar novamente agora com acento. Então uma dica que eu daria é sempre que você terminar um widget, vírgula no final. Porque depois a gente vai ver como colocar vários widgets um depois do outro aqui. Então
Então essa é uma dica que eu daria para a gente entender como formatar a parte do código. Uma parte bem interessante, um recurso bem avançado que eu quero já passar nessa aula para vocês, é exatamente este. Repare que quando eu passo o mouse aqui no widget test, que deriva da material, tá? Repare que ele vem aí um parâmetro string data, que é o nosso Olá Mundo, que foi passado. E a partir de agora tem outros parâmetros que a gente pode passar. A gente vai usar agora esse text style, que aqui na lista, esse daqui, ó. Então a gente coloca um vírgula aqui, depois, né, do primeiro parâmetro, um segundo parâmetro, style, 2 pontos. Qual é a ideia aqui também? Quando você passa o mouse aqui, ele vai te falar assim, text style, style, e o estilo, né? O estilo, quem conhece HTML, seria um CSS, né? Seria uma definição de letra, cor, tamanho, são várias coisas que você pode usar. E o que ele vai fazer? A gente vai usar um outro widget chamado text style e definir ele a partir de agora. Olha que interessante. Então, esse widget texto recebe através desse parâmetro, né, um text style, e a gente vai definir ele agora. Olha só que interessante. Então, conforme você vai utilizando, ele vai te dando também opções, né, para utilização dele. Text style, abre e fecha, e aqui ele vai te dar várias opções, inclusive, vamos mudar o tamanho da fonte, font size, ok? Você pode ser, ele já vai te dar tudo que é possível. E repare o seguinte, como são parâmetros opcionais, esse que eu quero frisar bem nesse vídeo, você tem que colocar o nome dele. Então eu quero mudar a fonte para 10, por exemplo. Tá? Ele vai te dando informações para 10 pixels. A partir de agora, a gente atualizou o aplicativo. Olha que interessante, a fonte, o tamanho que ficou pequena aqui. Vamos aumentar ela? Font size 20. Então, você vai tendo os widgets trazendo informações para outros widgets. No caso aqui, o parâmetro style, a gente está aplicando o text style, Olá Mundo 20. Vamos aumentar, quero uma fonte maior, 50, por exemplo. Conforme você vá alterando, ele automaticamente já vai alterando o aplicativo. Tamanho 100, agora olha o tamanho que ficou. E repare que ele já fez o controle de wrap também, ó, ele já jogou para a linha de baixo, no centro do aplicativo. Isso é bem interessante. Então, você já vai começando a ter controle, né, sobre o texto aqui. Como a gente tem, vamos colocar uma vírgula aqui no final, né, para ele saber que terminou tudo, e vou mandar ele reformatar nosso código para ficar mais bonito aqui para a gente. Então, marcando o código e a gente vem aqui no Format Document, ou Shift Alt F, tá? Prontinho, ó, tá separadinho numa linha, mais organizadinho pra gente. Vamos fazer alguma coisinha a mais? Então repare que o estilo, eu passei o text style. Então repare o código mais organizado. Repare que aqui no text style eu tenho várias opções que a gente tem, inclusive, olha lá, color, background, tem todas as opções. Então a gente vai mudar a cor, né? Então você digita o parâmetro, color, 2 pontos. A classe Material já vai trazer várias cores disponíveis pra gente. Então eu coloco colors, ponto, e a partir de agora eu tenho muitas cores já disponíveis. Vamos, tá vermelha, vamos colocar ela em branco, white. Olha que interessante. Então eu já estou passando informação para o style que a cor vai ser white. Vamos atualizar para a gente ver. Prontinho. Olá Mundo, cor branca e tamanho 100, né? Ficou grande. Vamos voltar a 50, que era o tamanho que eu acho que vai ficar melhor para a gente ver o aplicativo. Então, a partir daqui, quem conhece CSS é quase um estilo mesmo de CSS. Foi pensado, inclusive, para ter essa estrutura, inclusive, de estilos ali. Inclusive, a gente vai ver que é possível, inclusive, mudar o estilo de todo o aplicativo. Então, temos aí essa estrutura. Inclusive, repare que o próprio editor já colocou para a gente, a própria estrutura do Flutter, já sugere, né, você usar um distanciamento para cada elemento. Então, nos filhos do center, tem o elemento text com essa formatação nele, tá? Repare, ele já colocou toda a parte de comentário automática, tá? Então, você está desenvolvendo // é comentário, tá? No Dart. // é um tipo de comentário. Também tem o ***, barra. É bastante importante. Então, a gente estamos rodando, né, nosso primeiro aplicativo já usando widgets do Flutter. Então esse conceito é muito importante que eu queria passar no vídeo de hoje para vocês. No Flutter, tudo é widget, inclusive o Material App, né? O principal
do Material, ele é um widget, é uma ferramenta, e um widget pode receber outro como parâmetro. Quando você olha para um widget, tudo que tiver direto, ele é parâmetro obrigatório. No caso do nosso teste, o string data é obrigatório. E tudo que tiver entre chaves, esses são parâmetros opcionais e você tem que colocar o nome dele. No caso, a gente usou style, que é esse daqui. Então, a gente colocou style, dois pontos, a sua estrutura de style. Como a gente fez aqui, style, dois pontos, a sua estrutura de style. Quando ele dá a sugestão, inclusive, olha só, quando a gente volta o mouse aqui, repare que ele colocou assim, text style, style. Significa, se já tem objeto que você está esperando ali, é um text style. Então a gente colocou dois pontos, text style, deu um new nessa classe text style e já passou os parâmetros para ela, olha só. Aqui você tem um monte de parâmetros, inclusive. Então essa base eu queria passar para vocês sobre widgets e Flutter neste vídeo. Próximo vídeo a gente já vai entrar um pouquinho em Stateless Widget e Stateful Widget, que é a base para a gente entender o exemplo que o Flutter traz para a gente como exemplo inicial dele. Então, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. O conceito é esse, sempre, tudo para o Flutter é widget e o widget recebe parâmetros que podem ser obrigatórios ou opcionais. E os opcionais estão sempre entre chaves e você precisa ditar para ele qual parâmetro opcional, no caso a gente usou style aqui, qual é o parâmetro opcional que está sendo usado, para ele saber exatamente isso, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. E o Flutter, o próprio widget, te dá as informações dele mesmo, né? Para você usar de uma forma mais rápida ali. Até o próximo vídeo, muito obrigado! Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.